Segundo os Reis, capítulo de número 5, verso número 1, uma história bem conhecida no nosso meio. Segundo os Reis, capítulo 5, vai usar ali na tela. Tem que estar cadastrado no celular para isso acontecer. Glória a Deus. Então, irmãos, segundo Reis, capítulo número 5, a partir do verso 1. Uma história bem conhecida de Naamã. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Era interessante, graças a Deus, esse homem, porque ele não era judeu. Porque se ele fosse judeu, ele nunca tinha como ser um general. Porque no meio judaico não ficava nenhum leproso. Os leprosos ficavam fora da cidade, provavelmente em Lodebar. Então todos os leprosos, quando ele entrasse dentro da cidade de Jerusalém, ele tinha que gritar, leproso, leproso, ou dizia, impuro, impuro. Quem já leu a Bíblia sabe que Jesus conta a parábola ou a história de 10 leprosos que foram limpos. A Bíblia diz que eles ficaram de longe. Então, por quê? Porque o leproso não podia se aproximar, mas esse homem era assírio, ele não era judeu. Verso 2. E saíram tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. E disse esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quem era o profeta? Eliseu. Eliseu, a unção que estava sobre ele, nós sabemos que tinha sobre ele uma unção dobrada. Por que tinha sobre ele uma unção dobrada? Eliseu não era um cara bobo, não. Porque quando Elias disse, olha, se você vir eu subir ao céu, você vai ser um profeta, ele pede o que você quer antes de eu ir embora. Ele disse, eu quero tua unção dobrada. Por que ele pediu uma unção dobrada? Porque em primeiro lugar, ele já ia ser profeta. Em segundo lugar, ele ia representar o ministério de Elias. Então ele disse, eu quero a unção que vai estar sobre mim e a unção que está sobre a sua vida. Por isso que a Bíblia fala sobre a unção dobrada. Então Eliseu ficou muito conhecido pelos milagres e cura que aconteceu no seu ministério. Então ele ficou conhecido como um homem de Deus. Quem já leu a Bíblia sabe que uma mulher sulamita, quando ele passou de frente à sua casa, ele não disse que era um homem de Deus, mas essa mulher disse, vejo que esse homem é um homem de Deus. Irmão, hoje, parece até que as pessoas classificam quem é homem de Deus, quem não é homem de Deus. Eu disse, rapaz, só quem não é homem de Deus é quem é mulher. Porque se é homem e se aceitou o Senhor, é um homem de Deus. Mas o pessoal acha que tem algumas classificações. Não, irmão, nós estamos numa nova aliança. E na nova aliança, todos os homens são homens de Deus. E todas as mulheres são mulheres de Deus. Nós estamos numa nova aliança.
Mas parece que na igreja, quando tem alguém que profetiza mais, que canta melhor, que prega mais, aquele homem é um homem de Deus. Eu pergunto, e você é homem de quem? Aquela mulher é uma mulher de Deus, e você é uma mulher de quem? Então, irmão, não se rebaixe na posição que Deus lhe colocou. Você também é uma mulher de Deus, você também é um homem de Deus. Há uma unção de Deus sobre a sua vida. Versículo número 4, olha só o que diz. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. O que foi que a menina disse? Meu senhor, olha, eu quero dizer à senhora que o seu esposo estivesse diante do profeta de Deus, esse homem ia ser curado. Rapaz, o homem tinha tanta vontade de ser curado que correu ao rei da Síria e disse: eu ouvi falar que lá em Israel tem um homem de Deus, que na mente dele o que é que ele pensou? Que se ele colocar a mão sobre a minha cabeça e orar, eu serei curado. Versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e 10 moedas, e 10 mudas de roupa. Para que era tudo isso? Para dar ao profeta. Para recompensar o profeta, se ele fosse curado. Porque ninguém, na antiga aliança, se apresentava ao profeta com as mãos vazias. Eu acho que quem já leu a Bíblia sabe que quando Saul, antes de ser rei, que ele não sabia onde estavam as ovelhas do seu pai, mas ele sabia que existia um profeta Samuel. E ele disse: vamos nos apresentar ao homem de Deus, ou era chamado de vidente. E ele disse: como é que nós vamos nos apresentar diante dele com as mãos vazias? Quer dizer, toda uma pessoa que ia se apresentar, que ia consultar um profeta, levaria algo para recompensar ele, pela palavra, pela profecia, pela cura. Então, esse homem, general Naamã, ele tomou o quê? 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Preste atenção a isso daqui. Então, esse homem estava com essa atitude. Versículo 6. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cure da sua lepra. Então, na mente do rei da Síria, o homem de Deus era o rei de Israel. O rei de Israel, quando pegou a carta, ele teve um impacto. É igual você convidar o bispo das nossas almas para louvar. Ele vai ter um impacto. É igual você chamar ele para pregar. Ela vai ficar pulando de alegria. Ô glória, manto, terra, manto. Então, na mente do rei da Assíria, o homem de Deus era o rei de Israel. E quando o rei leu a carta, porque não estava dizendo que era o profeta Naamã. A carta não dizia quem era a pessoa. Dizia o homem de Deus. Então, na mente do rei da Síria, é o rei de Israel. Por isso que ele diz: meu servo, para que cures da sua lepra. Ele não disse quem ia curar, é como se o rei leu a carta e disse: eu? Olha só o impacto que o rei teve. Versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra, pelo que deverás notar, peço e vede que buscai ocasião contra o quê? Versículo 8. Contra. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus. O que foi que Eliseu ouviu? Rapaz, o rei de Israel está aperreado. O que foi, homem? Rapaz, o rei da Síria mandou uma carta para ele. E essa carta veio junto com o general Naamã, que o homem é leproso. E essa carta diz que um homem de Deus tinha poder para curar.
O rei, quando leu a carta, rapaz, ele ficou tão desesperado que ele rasgou as suas vestes reais. Ele disse: por acaso eu sou Deus para dar vida, para tirar vida, para curar esse homem? Aí, quando chegou a conversa lá em Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmão, nós devemos ter cuidado dos profetas nos dias de hoje. Hoje, eu recebi uns vídeos de um colega meu, não vou dizer o nome do santo, só vou contar os milagres. E o pastor da igreja estava aperreado. E esse rapaz, esse pastor, ele sempre me acompanha nas pregações, no YouTube. E ele disse: pastor, pelo amor de Deus, dê uma olhada nesse vídeo, porque um pastor, um colega meu, quer convidar esse homem. E eu não senti legal não, e eu queria que você desse a sua opinião, porque eu acho que você tem a palavra. Eu digo: rapaz, quem tem a palavra é o Senhor. E eu ouvi os vídeos. Na pregação, o cara dizia assim: ai, Deus até mata os outros para lhe dar sua vitória. Eu digo: descarte, é do diabo. Pode descartar. E se o cabo perguntar, pode dizer que foi eu. Manda ele me procurar, que tem problema não. Ele disse: rapaz, que o pastor lá está aperreado, ele não está se sentindo bem em convidar esse homem. Eu disse: ele está certo. Aí o Espírito Santo dizendo: não convide, não traga ele. Ele ainda está teimando por quê? Irmão, na nova aliança, nós não somos guiados por profeta. Não é o profeta que vai dizer com quem você vai se casar. Hoje você não precisa consultar profeta para saber se fica nesse emprego ou se não fica. Não é um profeta que vai dizer qual a igreja que você vai se congregar. Não é o profeta que vai dizer Deus vai dar a tua vitória. Irmão, você tem que ter cuidado com essas coisas. Porque na nova aliança, nós, os filhos de Deus, nós somos guiados, irmão, pelo Espírito Santo de Deus. Quando o profeta vier falar com você na nova aliança, Deus já falou no seu coração. Aquilo que ele for falar só vai testificar o que Deus já falou com você. Somente para tirar a sua dúvida, para você saber se foi a voz de Deus ou se não foi a voz de Deus. Então, irmão, o profeta hoje, nós não precisamos de profeta para tomar uma decisão. Não, irmão. Um profeta, ele é um homem de Deus, como você também é um homem de Deus. Mas um profeta, irmão, a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias para saber se ela provém de Deus. A profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. Então nós devemos, não se julga o profeta, se julga a profecia. Então Eliseu, irmão, era um profeta em Israel. Versículo 9. Bugou aí? O 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado ou ficarás limpo. Irmão, o profeta de Deus, ele liberou uma palavra. Se você prestar atenção, Jesus também fez isso lá em Mateus capítulo 8. Um centurião disse: Senhor, o meu servo está em casa, doente horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas aí, quando o Senhor disse que eu irei curar, o centurião disse: não precisa o Senhor ir lá. Somente uma palavra e o meu servo será curado. É como se o Senhor disser que ele está curado, eu creio. Aí aquele homem foi explicar a Jesus porque ele acreditava. Ele disse: está vendo aquele soldado? Se eu disser ele vai, ele vai. Se eu disser aquele outro vem, ele vem. Se eu disser aquele outro faz isso, ele faz. O que é que aquele homem estava dizendo? No mundo natural, eu tenho autoridade, mas no mundo espiritual,
Quem tem autoridade é o Senhor. Se o Senhor disser enfermidade vai, ela vai. E se o Senhor disser cura vem, a cura vai vir. E o meu servo será curado. Jesus ficou impactado. Naamã age da mesma maneira. Naamã não sai, não pega óleo, não põe a mão sobre a cabeça daquele homem, apenas libera uma palavra. Então Eliseu mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficará limpa, ou ficar purificado. Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Irmão, nem tudo acontece como a gente quer. Se você prestar atenção, o próprio Jesus curou pessoas, cada um de uma maneira diferente. Teve um que ele cuspiu no chão, pegou o lodo, passou nos olhos, o homem voltou a enxergar. Teve outro que o Senhor disse, o que queres que eu te faça? Aí ele disse, Senhor, que eu torne a ver. E o Senhor disse, seja feito conforme a tua fé. É interessante que chega outro leproso, que cada um, irmão, se você prestar atenção, foi curado de uma maneira diferente. Porque, irmão, nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vai chegar momento na sua vida, eu já vi isso, Brad Fruck, ele estava no Palácio Esporte, a primeira vez que eu conheci ele, e tinha um homem surdo, e ele terminou de pregar, ele foi orar pelas pessoas, e ele terminou de pregar e estava com um copo d'água lá do lado do altar, do púlpito, e quando o homem disse que era surdo, ele convidou o homem para se aproximar, e ele perguntou qual era o ouvido que ele não ouvia direito. O homem disse que era não me lembro se era o direito ou o esquerdo. Quando ele apontou, ele pegou algo e jogou no ouvido do homem. E o homem voltou a ouvir. O homem foi curado. Então, irmão, Deus tem a sua multiforme sabedoria. Então, irmão, nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito. Vai ter momentos, irmão, por isso que Gerald Force, pessoal, tem momento que ele está pisando nos pés da pessoa e as pessoas é curado. Tem momento, pessoas que ele dá uma tapa e a pessoa é curado. Então, agora, não é porque ele faz, eu devo fazer também não. Você não está aqui para ser cópia dos outros, não. Você está aqui para ser guiado pelo Espírito. Vai ter pessoas que o Senhor vai dizer apenas assim, abrace essa pessoa, e você o abraçar ela vai ser curada. Vai ter pessoas que o Senhor vai dizer assim, dê um murro na barriga dela. Isso aconteceu com Smith Wigglesworth, quando ele foi ressuscitar um dos mortos, e quando ele chegou lá, ficou olhando para o caixão, e o Senhor ficou dizendo para ele, vira o caixão, e ele ficou, não é de Deus, mas aquela voz começou a bradar dentro dele, ele virou o caixão, pegou o defunto, saiu arrastando, juntou junto da parede, deu um murro na barriga do homem, dizia, ressuscite, 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 e o morto lá. E ele, ressuscite, ressuscite em nome de Jesus. E ele continuou dando murro, quando veio que não, o morto fez. Agora ficou só ele, o restante correu, viu? Então, irmão, nós precisamos entender que Deus muitas vezes quer que você faça uma coisa que sua mente não vai entender. E você vai dizer, não é de Deus. É o caso aqui do profeta. Porque ele provavelmente ele já tinha visto outras pessoas saírem, porque o natural, a doutrina é essa, a imposição de mãos. Jesus colocou as mãos sobre as pessoas, então todo mundo acreditou que o profeta ia sair da sua casa, ele ia colocar a mão sobre o leproso ficou curado. Mas ele disse, não, vá lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos, e no 7º você será curado. Versículo 12, olha o que diz. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? Voltou-se e foi com
indignação. Irmão, muitas vezes a Bíblia diz, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe a recompensa do profeta ou um galardão de profeta. Se você honra uma pessoa na unção, no chamado dela, você vai receber da unção que está sobre a vida daquela pessoa. Mas se você não aceita, não reconhece a unção que está na vida daquela pessoa, a unção que está sobre a vida dela, se tiver, você não vai receber. Então, irmão, nós precisamos, porque tem pessoas, irmão, que nós vemos claramente que não tem chamado de Deus. Tem pessoas que você olha assim e diz, rapaz, não sei porque esse cara é pastor. Rapaz, não sei porque esse cara está dirigindo. Você vê claramente que a pessoa não tem um chamado. Porque, irmão, não é nós. Por isso que existem duas maneiras de uma pessoa ser conhecida pastor. Uma por aclamação. Quando a igreja reconhece o chamado daquele pastor. E outro é por vocação. Por exemplo, eu tenho vocação no louvor, mas a igreja não reconhece. Minha esposa já virou até o rosto, não sei porquê. Então eu estou fluindo, por enquanto eu estou pregando, enquanto o pregador não chega, mas o meu ministério é no louvor. Eu vejo aqui a irmã Meire na palavra, a irmã Denilza na palavra, a irmã Antônia, e eu vejo no meu chamado. Então, irmão, cada um de nós devemos reconhecer o chamado de Deus em nossas vidas. E quando você tem um chamado, você vai falar coisas ou dizer coisas que para as pessoas é anormal, mas para você é normal porque Deus falou com você. E se Deus falou com você, você pode liberar a palavra, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, irmão, Eliseu não estava perturbado. Quem estava perturbado era Naamã. Eliseu estava em paz, porque ele acreditava que Deus ia cumprir com sua palavra. Versículo 13. Então, chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura não faria, alguma grande coisa, porventura não faria, quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado, ou ficarás limpo. Mas ele achou uma coisa muito normal. Por isso, irmão, que os religiosos querem fazer o mais difícil. Deus sempre deixa para nós, irmão, o mais fácil. Quer ver um exemplo? Entre abrir o mar vermelho e pegar o cajado e colocar na água, o mais fácil, irmão, era pegar o cajado e ferir as águas. O mais difícil era o quê? Abrir o mar. Deus deixou para Moisés o mais fácil. O mais difícil era o quê? Sair a água da rocha ou bater na rocha. Deus deixou para Moisés o mais fácil. Bata na rocha que eu vou fazer sair a água dela. Então, irmão, o mais fácil Deus deixou para mim e para você. Qual é o mais fácil? Tudo é possível aqui e a gente não acha que é difícil. O mais fácil Ele deixou para nós. E é o que Ele está mostrando a Naamã. Rapaz, eu quero que você faça uma coisa bem simples, que vai acontecer uma coisa sobrenatural na sua vida. Mas parece, irmão, que o povo gosta das coisas mais difíceis. Pode prestar atenção, quem já assistiu o filme O Pagador de Promessa, o homem carrega uma cruz enorme até chegar naquela igreja, porque procurou o caminho mais difícil. E quantas pessoas estão pagando promessa, uns decidem andar de pé descalço, outros decidem subir aqueles degraus de joelho. Sempre o povo, irmão, quer procurar as coisas mais difíceis. Mas tem um hino que diz para receber promessa. Olha só, como é? Marquinhos Góes. Então, olha só, nós precisamos, irmão, que eu e você vivemos pela fé, e a fé só crê. O mais difícil, irmão, Deus já fez por mim e por você, então Ele deixou para mim e para você a atitude mais fácil. O que era mais fácil, Naamã? Tirar a lepra ou dar mergulho? Com certeza era só mergulhar nas águas.
Mas para ele, na mente dele, quantas vezes ele já tomou banho nos rios que ele falou? Quantas vezes já tomou banho e saiu de lá leproso ainda? Mas ele agora, ele ia tomar banho, mas ele tinha uma palavra profética. Ele agora tinha uma direção de Deus. Ele agora tinha uma palavra de um homem de Deus. Não era só qualquer mergulho agora. Era um mergulho que a palavra, irmão, por isso que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz. Hebreus, capítulo 4. Depois a gente volta para cá. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 4. Vocês conhecem esse livro? Já está quase no final da Bíblia. Hebreus, capítulo 4, versículo de número 2, ele diz: porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. Então a palavra que Naamã tinha ouvido agora, essa palavra tem que ser acompanhada com a fé. Então, ele ouviu a palavra, vá lá no rio, dê 7 mergulhos, e no 7º você será curado. Então, agora, o que é que ele só precisava? Ter fé. A palavra que ele ouviu, agora ele tem que pegar essa palavra e misturar com a fé. E cada mergulho que ele desse, ele tem que dar o mergulho e dizer: eu creio que vou ser curado. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Então, irmão, a palavra ela tem que acompanhar a fé. Não adianta você ouvir uma palavra e não misturar essa palavra com a fé. Por isso, tem muita gente, irmão, que tem fé e não é curado. Por quê? Ele tem fé e não fala. Tem fé na palavra, mas não confessa a palavra. Na mente de Naamã estava aquela perturbação. Espera aí, na mente dele é: quantos rios eu já tomei banho e me levantei do mesmo jeito. Mas agora tem uma diferença, tem uma palavra, a palavra inspirada por Deus. A palavra, irmão, ela faz a diferença. A palavra de Deus, irmão, ela transforma. A palavra de Deus, ela cura. Quer ver? Salmo de número 107. Salmo de número 107, versículo 19. Isso. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Agora, preste atenção que diz o verso 20. Enviou a sua o quê? Palavra. E os o quê? Sarou. E os livrou do que lhe era mortal. Então Deus enviou a sua palavra. O profeta enviou a sua palavra. Cabia agora a ele ouvir a palavra, crer na palavra e agir à altura da palavra. Era para ele fazer, como disse Pedro: sobre a tua palavra eu vou mergulhar. Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então os que estavam ao seu lado incentivou ele a crer na palavra. Por isso que é tão importante, irmão, você estar do lado de pessoas que gerem fé em seu coração. Porque se dependesse dele, ele ia embora leproso. Se dependesse do general Naamã, ele ia sair dali leproso. Mas as pessoas que ouviram a mesma palavra, ele disse: mas rapaz, ele só pediu para você mergulhar. Por que não crê nessa palavra? Se ele pedisse alguma coisa mais difícil, você não ia fazer? Por que não fazer o mais fácil? Então, voltando lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Olha só o que diz. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem quer dizer que ele agora creu na palavra.
e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E agora olha só o que ele faz. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em toda a terra que há Deus, se não em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Que o presente é aquelas coisas que ele falou lá no início, que a gente leu, ele diz aqui. Porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei isto. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele o que? O recusou. O profeta: não, rapaz, não preciso não quero não. Mas olha só o que diz o versículo 20. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a esse sírio Naamã que da sua mão se lhe desse algumas coisas que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Irmãos, sempre tem pessoas ambiciosas. Geazi era uma delas. Geazi, quando viu o que o general tinha oferecido ao homem de Deus, irmão, provavelmente Eliseu recebeu uma direção de Deus de não receber. Irmão, tem coisas que chegam na sua vida que não é para você. Muitas vezes você recebe para dar para outro. Tem coisas que chegam na sua vida que é semente que você tem que semear na vida de outras pessoas. Eu já semeei geladeira, fogão, tanta coisa que eu já semeei na vida dos outros. Cama, sofá. Porque chegou para mim e eu disse: não é para mim. Minha esposa dizia: a quem a gente vai dar? Então, irmão, tem coisas, tem momentos, irmão, que você é igual a alguns pregadores que eu convido aqui, por exemplo, pastor Gerald. Pastor Gerald, a última vez que ele esteve aqui, eu fui dar a oferta a ele. Ele recebeu e disse: não é sua, eu estou investindo no seu ministério. Então, irmão, esse homem, ele viu que não tinha para que receber. Por quê? Porque não foi ele que fez nada. Ele não colocou a mão sobre ele. Não, ele não orou sobre ele. Porque ele disse: rapaz, não mereço não. É como se fosse assim: quem fez tudo na sua vida foi Deus, porque você creu na palavra. Mas Geazi disse: rapaz, eu não posso sair perdendo nesse negócio não. E olha só o que ele fez. Verso 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Irmão, essa pergunta tem tantas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, essa expressão. Ele respondeu: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Verso 23. Disse Naamã: se servido, toma 2 talentos. Estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, 2 vestes festival, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Por que, irmão, Geazi disse isso? Chegou 2 senhor agora, porque existia uma escola de profeta. Eu acho que o pessoal já leu a passagem, que o pessoal vai dizer: o machado caiu. Porque ele estava construindo, ampliando a casa de profeta. Aqui e acolá chegava profetas na escola de profeta. Então, por isso que ele usou essa artimanha, dizendo: ó, chegou 2 agora, e agora nós estamos precisando de dinheiro, estamos precisando de veste. E Naamã sabia que lá era uma escola, então pode levar. Mas ele disse que foi
Eliseu que mandou, só que era uma mentira. E olha só o que aconteceu. Verso 24. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aquele homem que se foram. 25. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor e perguntou a Eliseu: de onde vens? Geazi respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Caba mentiroso, rapaz. Tinha acabado de correr atrás do general Naamã, pegou dinheiro, pegou veste e disse que não foi para lugar nenhum. Verso 26. Porém ele diz: porventura não fui eu contigo em espírito? Porque o profeta, irmão, ele sabia das coisas que aconteciam. Mas eu pergunto, como é que Geazi passou tanto tempo com Eliseu e mesmo assim arriscou? Porque ele tinha convicção que nem todo momento a unção de profeta estava fluindo na sua vida. Então ele pensou que ele poderia ir e voltar e o profeta não ia saber. Mas aí Eliseu disse a ele: eu fui em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te. Era isso a ocasião para tomar prata e para tomar veste, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Rapaz, o cara trouxe foi pouca coisa não, foi muito. Mas, irmão, quando você, preste bem atenção a isso, quando você mente, conquista coisas erroneamente, vem as consequências. Tudo que você conquistar neste mundo, irmão, de maneira mentirosa, querendo enganar, lembre-se, vem as consequências. Versículo 27 é o que o profeta disse a ele: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Irmão, a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Irmão, mentir, João 8:44, Evangelho. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Geazi, irmão, estava mentindo ao seu Senhor. Então, irmão, cada um de nós precisamos entender que a mentira, irmão, vai trazer consequências sérias para a sua vida. Em primeiro lugar, as pessoas vão deixar de confiar em você. Quando você é um mentiroso, ninguém confia em você. Eu conheço pessoas que perderam a confiança, que ninguém confia mais. Mas eu e você, irmão, Geazi era um homem que andava com um homem de Deus, um homem íntegro, um profeta que, se recebesse tudo que o general tinha oferecido, era um direito dele como profeta. Mas, irmão, tem momentos que ele teve a convicção de dizer: não é para eu receber. Então, irmão, você precisa aprender a ser guiado por Deus. Não tome decisões precipitadas. Aprenda a ouvir a voz do seu coração. Irmão, nós servimos a um Deus que é vivo, que Ele fala. Irmão, mas só que muitas vezes nós estamos tão desesperados, porque achamos que parece até que Deus tem uma mente virtual, que a gente pega o celularzinho, faz a pergunta, e quando vê que não, já está respondendo você. Não, irmão.
Quando ele demora é porque ele está gerando maturidade na sua vida. Ele está gerando você um homem de fé, uma mulher de fé, aprender a confiar em Deus. Então, irmão, não deixe que as circunstâncias deste mundo venham mudar você. Continue sendo o homem que você é, a mulher que você é. Não mude sua posição por causa de dinheiro. Não se venda. A Bíblia diz que nós devemos comprar a palavra, mas não podemos vender a palavra de Deus. Então, irmão, não venda o seu caráter, não venda a sua posição, permaneça sendo um homem íntegro, uma mulher íntegra, um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmão, e você, o seu caráter tem um valor incomparável diante de Deus e diante dos homens. Por isso, irmão, que eu e você precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, irmão, vos serão acrescentadas. Que eu e você, irmão, podemos aprender como Eliseu, um homem de Deus, um homem de caráter, e entender com o erro de Geazi, para a gente não cometer os mesmos erros. Muitas coisas, irmão, que nós temos hoje, aqui, foi por causa do caráter. Tudo por causa de atitudes que fez a diferença. Por isso que hoje nós podemos entrar em ministério abençoado. As pessoas têm um prazer de receber a gente. Gente que já foi comigo a comer pizza de graça, olha só. Gente que teve aqui o privilégio de ir para o cinema de graça, pipoca de graça. Porque, irmão, caráter. Caráter de um pastor que quem está debaixo dessa mesma unção recebe o que eu recebo e você anda na mesma unção, você vai receber as mesmas coisas. Mas, irmão, quem anda desmantelado, irmão, nunca tem vez nesse mundo para nada. Mas eu e você fomos feitos para fazer a diferença em nome de Jesus. Amém.